bom dia a todos! Eu me chamo Gabriela Neves e na manhã de hoje sou eu que ministrarei a palestra espírita para a instituição Centro Espírita Mestre de Amor. E para que nós possamos iniciar com muito carinho, com muita boa vontade e pedindo acima de tudo a instrução dos espíritos de luz, para que se façam presentes, a fim de estar nos auxiliando nesta palestra, no entendimento, nas interpretações e, acima de tudo, na nossa própria reforma íntima. Afinal, estamos todos reunidos neste momento de transição planetária com o intuito principal do nosso progresso espiritual. Então, que Jesus permita que esses emissários de amor e de luz possam nos auxiliar nesse instante. E vamos iniciar com a oração em que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais por toda parte, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as dívidas e as ofensas feitas, à medida em que nós perdoamos nossos devedores e ofensores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática da maldade. Pois teu é o reino, poder e glória para sempre, que assim seja. Bom, queridos amigos, para amanhã de hoje, nesse sábado que está se iniciando, eu pensei, analisei qual que seria o tema pertinente para dar. Embora já tenha sido uma palestra que eu já tinha dado, como na anterior nós falamos sobre Eurípides Barçanufo, seria muito importante nós entendermos alguns pontos em que permitiu que Eurípides, por exemplo, ministrasse aquela mediunidade maravilhosa de desdobramento e de cura. E afinal, eu como médium, e que tive a oportunidade de trabalhar em muitos trabalhos mediúnicos, sempre me questionei bastante como é possível, por exemplo, num trabalho de desobsessão, o espírito colocar em nós toda a sua história, todas as suas angústias, todos os seus medos, todos os seus sentimentos. Como é possível nós termos essa percepção tão clara nesse instante mediúnico, com esse choque anímico? Como que isso é possível? Além disso, muitos que estão assistindo a palestra já tiveram a oportunidade de tomar um passe. Quando nós tomamos o passe, meu Deus, que maravilhoso! Nós temos aquela sensação, há passes e passes, claro, mas há médiuns que têm essa possibilidade mediúnica de nos transferir naquele instante aquela paz maravilhosa. Eu tive a oportunidade de receber um passe de uma senhora em que eu senti cheiro de flores. E aquilo para mim pareceu uma coisa tão interessante, uma coisa tão bela, aquele sentimento de cura tão maravilhoso. E eu sempre me questionei muito como essas coisas eram possíveis, porque trata-se do espírito, do espiritual para o material. Não obstante isso, nós vamos pensar na problemática das obsessões. Como é possível, muitas vezes, os espíritos colocarem ovoides nas pessoas? Onde que eles colocam isso? Como é que a gente sente? Além disso, onde está essa ligação obsessor-obsediado? E mais do que isso, onde está a nossa ligação com os nossos mentores? No momento de oração, quando nós podemos ter a percepção daquele espírito de luz nos instruindo, nos auxiliando, como essas ligações elas acontecem? A resposta, meus amigos, é o perispírito. E para que nós possamos subir um passo disso, vamos pensar. Hoje, nesse momento, nós acabamos de analisar o material na Terra. Muitos de nós sabemos, eu já vi que teve palestras nesse tema, sobre transição planetária, tá? O que isso quer dizer? Que muitos espíritos que não estão acompanhando a marcha do progresso global da Terra nesse instante, serão expurgados, serão retirados da Terra para um planeta onde sua energia e magnetismo sejam equivalentes. O que isso quer dizer? Que muitos espíritos, por sua vez, não estão auxiliando no progresso da Terra. E esse momento de transição planetária
convidará eles a partirem da Terra para um outro planeta um tanto mais primitivo, para reiniciarem a sua jornada espiritual buscando o progresso, a fim de que junto com populações, sociedades e espíritos que estão iniciando essa trajetória de mundo de expiações e provas, esses, através da lei da solidariedade, possam auxiliar. Mas, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Como é que é possível eu mudar da Terra para outro planeta? A resposta é a mesma, é o perispírito. E na manhã de hoje é justamente o tema que nós vamos trabalhar, o perispírito. Muitas vezes o perispírito é esquecido por nós médios a ser tratado, porque ele dá um cunho muito mais científico do que nós poderíamos imaginar dentro da problemática da alma. Depressão, cura, obsessão, mudar de planetas. Meu Deus, tudo é tão complexo e tudo é tão perfeito. E a resposta, como eu vos já falei, é justamente o perispírito. E nós vamos encontrar a palavra perispírito em várias literaturas espíritas. A especificar, temos Paulo Estevão, temos a Gênese, Allan Kardec em vários de seus livros, não só da Gênese, cita esse corpo espiritual. André Luiz também tem várias citações, Emmanuel, mas vamos iniciar com Paulo Estevão, onde Saulo vê surgir a figura e Paulo de Tarso, por sua vez, nos fala: semeado corpo psíquico ressuscita o corpo espiritual. Isso está na Bíblia de Jerusalém, em Coríntios. Semeado o corpo psíquico ressuscita o corpo espiritual. Então quer dizer que nós temos um corpo espiritual. A forma que nós temos hoje, a forma literalmente, ela é o nosso perispírito. Na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte questionamento de Allan Kardec: o espírito, propriamente dito, vive descoberto ou, como pretendem alguns envolvidos, por alguma substância? Ou seja, qual que é a pergunta de Allan Kardec? O espírito, ele tem algum envolto além da matéria? Vamos ver a resposta. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós plano espiritual, espíritos muito mais elevados. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Nós bem sabemos que o nosso corpo não se teletransporta, mas isso é perfeitamente possível ao espírito. Vejamos também o caso, inclusive, no livro Nosso Lar, onde nós temos a presença da mãe de André Luiz, que já encontra-se nas esferas superiores e que ela tem a possibilidade de se fazer presente para André Luiz de duas formas. Uma, ela está presente, e outra, ela se faz presente, ela aparece para André Luiz. E como que isso é possível? Através do perispírito. Comentário de Kardec: como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é envoltório e é revestido, por comparação, podemos vos chamar de perispírito. Ainda, na pergunta 94 do mesmo tema, nós temos o seguinte pergunta: de onde é que vem o espírito, o seu envoltório semimaterial? A resposta é excelente: do fluido universal de cada globo, fluido universal modificado de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito, ele muda o seu envoltório como vós mudais de roupa. Ora, isso é muito importante o que eles nos falam, porque quando nós iniciamos com a introdução para essa palestra, eu inclusive falei da transição planetária, mas para nós mudarmos de globo para outro, isso não acontece num piscar de olhos. É necessário nós refazermos este nosso corpo semimaterial, despir o anterior ao plano em que convém e lá
no próximo planeta, nós vamos utilizar do fluido cósmico universal modificado daquele globo para termos a forma necessária para utilizarmos futuramente um corpo material naquele planeta. Isso está no Livro dos Espíritos para justificar, por exemplo, este momento de transição. Dessa maneira, continua ele, quando o espírito de mundos superiores vem até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Sim, é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta é sim. Porque já está nas leis universais. Todos nós sofremos os impositivos das leis divinas e também os impositivos das leis divinas de cada globo. Justifica-se isso, por exemplo, todo o sofrimento que os espíritos missionários também passam por provas diante de suas missões na Terra, por exemplo, que é um planeta de provas e expiações. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Sim, uma forma ao arbítrio do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja em sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo até palpável. Aqui, justamente o que acontecia com Eurípides Barçanufo, onde tem aquele caso em que ele está dando aula para os seus alunos dentro da sua escola Allan Kardec, e imediatamente ele entra em transe e fica adormecido. E lá ele pode se desprender parte do seu perispírito, parte do seu corpo semimaterial e vai atender uma grávida que está passando pelo momento do parto extremamente difícil. Ele vai, a socorre, ainda por cima leva o medicamento, retorna à sua sala e nesse espaço de tempo chega o pai desesperado pedindo o auxílio de Eurípides Barçanufo. E como que ele responde o pai? Oh, meu querido, não se preocupe, eu já atendi, a criança passa bem. Volta para casa, atenda a tua esposa, mas antes, leva esse medicamento contigo. Como que isso é possível? Justamente pelas propriedades psíquicas que já estão moralmente cravadas no perispírito dos espíritos superiores. Ou seja, esses que vêm a reencarnar de forma missionária, que tem essas mediunidades maravilhosas, o perispírito já é muito trabalhado e já permite essa possibilidade. Nós damos sequência falando no fluido universal de cada globo, nós temos então algumas justificativas. Se nós saímos de um planeta para outro, o espírito muda de envoltório para outro, para se adaptar, para se reconstituir. Este perispírito para finalmente se adaptar àquele orbe. Ora, então isso não acontece sem um grande planejamento. Por isso que nós bem sabemos que essa transição planetária ela já está acontecendo há muito tempo e que nós estamos praticamente no final dela. E que nesse instante, para nós entrarmos nesse mundo de regeneração, espíritos mais regenerados, essa necessidade de desenvolver o nosso perispírito também haverá para que espíritos de luz mais elevados do que nós reencarnem na Terra também para nos auxiliar nesse desenvolvimento perispíritico. O fluido universal modificado é a matéria base para habitar qualquer globo, qualquer mundo, e é o que nós chamamos de equidade da matéria. Essa equidade da matéria nós também encontramos bastante no livro Urânia, também encontramos no livro dos Espíritos, conforme está aqui. Na pergunta 150, item A, nós temos a seguinte citação: a individualidade, todo espírito tem seu próprio fluido que lhe é próprio. A unicidade são propriedades do espírito. Nós já vamos abordá-la. E o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo. Podemos se chamar de quinta essência ou quintessência da matéria. Nossa, parece isso tão difícil e de fato é. Então, para que nós possamos reencarnar, nós somos seres trinos. O que isso significa? Que nós temos o espírito, nós temos a matéria e nós temos o perispírito. E o perispírito é o cimento do espírito e da matéria. É exatamente o que vem no meio.
Ele, encharcado de fluido cósmico universal de determinado globo, permite que o espírito, que é onde nós temos os sentimentos, as nossas inteligências, possam ter e passar tudo isso para a matéria. O laço ou perispírito que une o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semi-material. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo material. O espírito conserva o segundo, que é o semimaterial ou corpo astral ou perispírito, e que constitui ele um corpo etéreo invisível para nós, mas perfeitamente perceptível ao mundo espiritual. E é assim que nós vamos habitar o mundo espiritual. Para que eu tenha esse rosto de Gabriela que vocês estão vendo nesse momento, nesta gravação, é necessário que essa forma ela obedeça algumas leis divinas, a genética, o país em que eu me encontro, as condições climáticas que eu me encontro, para que eu possa habitar a matéria. Portanto, o meu perispírito, ele já foi trabalhado, manuseado e preparado no plano espiritual, que é então, portanto, a reencarnação. Todo o nosso planejamento reencarnatório está envolto, encharcado de planejamento espiritual desse fluido cósmico universal. O perispírito, ele é um fio elétrico, condutor que serve para percepção, recepção e transmissão dos pensamentos. Isso é muito importante, porque ele desempenha grande papel na economia orgânica dos fenômenos fisiológicos e patológicos. Onde está isso? No livro dos médiuns, no capítulo 1, no item 54. Vamos então voltar ao tema mediunidade dentro do perispírito. Quanto mais trabalhado é o espírito, quanto mais reformado é o espírito, mais magnânima e bela é a sua mediunidade. Já não é mais tão primitiva, ela já vem de forma auxiliatória. Não que todas não sejam, mas ela já vem com o cumprimento de missão. Desempenha grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Vamos destrinchar esta frase. Quando nós tomamos um passe, por exemplo, aquele médium que prontifica se dar o passe, mas em sua mediunidade não é um médium passista ainda, ele vai se sentir deveras mais cansado. Ah, meu Deus, eu já ouvi isso, Gabriela. E eu que acreditei que fui dar um passe numa pessoa que estava extremamente obsediada ou que havia dentro do seu campo magnético muita negatividade, o seu psique estava muito perturbado. Eu acreditei que eu atraí, eu acreditei naquele instante, Gabriela, que eu suguei aquela energia negativa. Não, meus amigos, a questão se trata do nosso perispírito, que é um jarro condutor elétrico, e aonde ele também, além do fluido cósmico universal, ele é encharcado da bateria orgânica. O que isso quer dizer? Nós temos um tempo, não é mesmo? Todos nós sabemos que a certeza da vida é o desencarne e a partida para o plano espiritual. Mas o momento desse desencarne, nós temos um planejamento reencarnatório que nos dá o tempo em que vamos habitar a Terra, correto? 20 anos, 10 anos, 500, 100 anos, desculpa, 20, 30, 100 anos, 18 anos, um ano. Ora, o que se dá, por exemplo, é essa bateria orgânica, esta vida que nós temos, essa energia cósmica, ela se dá a doação desse fluido cósmico universal que é a nossa bateria. Ou seja, no momento que nós aplicamos o passe, isso também é muito comum nos médiuns de cura, se sentirem cansados, porque o perispírito doou esta energia ao espírito encarnado ou desencarnado que estava necessitado. Por isso que as horas de sono nós continuamos trabalhando e os espíritos de luz vêm nos aplicar o passe, se nós estivermos nesta sintonia, para que nós possamos reabilitar esta energia tão necessária. Ou seja, quando nós temos um cansaço muito grande diante de uma atividade mediúnica, não comumente não o é
que seja essa doação energética. Claro, nós temos os casos em que a tua ligação psíquica pode de fato se ligar ao obsessor, ao espírito sofredor, que isso já é uma outra etapa, isso é uma outra situação. O que eu estou explicando é justamente em relação ao perispírito, que o nosso perispírito, ao aplicar o passe, ele naturalmente doa parte da nossa energia, que ela é reabilitada pelo nosso mentor, por nós mesmos, através do sono. Mas essa doação de energia muitas vezes causa esse cansaço. Então, não necessariamente o espírito em que você está aplicando o passe, desencarnado ou reencarnado, não importa, não sugou a sua energia, você de bom grado a doou, certo? Então, são esses fenômenos fisiológicos. Passemos, portanto, para o patológico. Ou nós sabemos que existe hoje um estudo chamado psora primária. Meu Deus, agora ficou mais difícil. A psora primária, basicamente, significa que 100% todas as doenças, elas têm uma origem igual inicial, o seu estopim. E de fato é isso, é o espírito, ou seja, o perispírito, que já vem com as suas marcas, com a necessidade de um câncer, de uma pneumonia, não só, eu ia citar também várias outras problemáticas, como cardiopatias, como diabetes. Claro que nós podemos causar a doença do nosso corpo através do mau uso, mas aquelas doenças que, por exemplo, nós temos no nosso planejamento reencarnatório, elas já vêm no nosso perispírito, essa necessidade, e isso passa para o nosso campo material. Mais para frente nós temos algumas definições. Bom, o perispírito para Allan Kardec, há no homem 3 coisas: um corpo material, análogo aos animais e animado pelo princípio vital. Vamos lá. Quando eu vos falei da energia que o passista doa, que é o fluido cósmico universal, ele também é modificado e ele é específico para dar bateria à vida orgânica. E ele tem por nome, segundo Allan Kardec e também André Luiz, eles chamam de princípio vital. Muitos de nós, como por exemplo no livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, ele nos conta a situação em que nós podemos, porventura, degradar o princípio vital através dos abusos. Quais são esses abusos? O sexo, a bebida, os vícios desenfreados, o excesso do uso do corpo orgânico. Tudo isso diminui o teu princípio vital a ponto de sim causar o seu desencarne prematuramente. Essa prematuramente seria anos em que você deveria coexistir, viver no teu plano material através de outras provas e expiações que você venha a passar, mas que infelizmente através dos abusos nós não conseguimos chegar lá. A alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo, e por fim o laço que une a alma ao corpo, é o princípio intermediário entre matéria e o espírito. Esse laço vital é o nosso perispírito. Leon Denis já nos diz o seguinte, que o homem possui 2 corpos, um de matéria grosseira, que põe em relação ao mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação o mundo invisível. Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, inclusive eu estou olhando para ele aqui, na página 22 e 26, é um livro maravilhoso, em que ele é gigante. E o pouco que eu vou conseguir falar hoje do perispírito para vocês, eu espero que assim gere uma certa curiosidade, porque o perispírito é a resposta para muita cura, para muita problemática das obsessões e principalmente para o nosso tratamento em vida e o nosso entendimento das nossas provas e expiações. Por que tal coisa aconteceu comigo? Justamente porque há cravado no teu perispírito a necessidade das provas e expiações que você venha a passar. Mais para frente, então, Zalmino Zimmermann nos diz o seguinte: comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física e formato, o envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível, mas perene,
já de textura definida como material, embora sutil, que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. Ou seja, ele nos utiliza nessa frase uma palavra muito importante, perene. O que significa a palavra perene? Eterno, que não se vai, é para sempre. Ou seja, o nosso perispírito, Gabriela, eu vou ter ele para sempre, mesmo quando eu chegar na angelitude, no espírito puro. Isso foi um questionamento que eu já tive no momento que nós tivemos um grupo de estudos. Então, assim, ora, pelo que nós sabemos, quanto mais angélico, quanto mais puro, quanto mais crístico é o espírito, menor é a eteriedade, mais leve, mais sutil, a ponto de nós malmente enxergarmos o perispírito. Mas ele é necessário, porque se esse espírito vem reencarnar como Jesus Cristo, como Maria, como Chico Xavier e tantos outros espíritos missionários que já vieram e que já possuem o perispírito muito mais trabalhado, muito mais sutil do que o nosso, grosseiro, mesmo assim é necessário, porque se vir a reencarnar nos globos e nos planetas por provas e expiações, a exemplo, planetas primitivos, vai ser necessário manipular esse fluido cósmico universal para que possa aderir a um corpo material e futuramente executar a sua prova missionária, certo? Sua natureza, ela varia, não só de acordo com a evolução moral, isso é um ponto muito importante. O nosso perispírito, quanto mais grosseiro, mais sutil, nós temos, por exemplo, no livro Libertação, onde ele nos conta das zonas umbralinas, das zonas abissais, que são as piores zonas dentro da Terra, onde encontram-se os espíritos mais trevosos e que ainda se profanam na profunda maldade. Esses espíritos, esses perispíritos são profundamente pesados, muito próximo da matéria. Então a evolução moral da alma, ela dá essa sutileza ao perispírito, tá? Como também as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo segundo os mundos de grau de depuração do espírito. Isso nós já entendemos. Ou seja, depuração é evolução. Então, quanto mais depurado, mais trabalhado é o espírito, mais leve e sutil é o seu perispírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza extremamente grosseira e se aproxima da matéria bruta. Kardec, em Obras Póstumas, Manifestação dos Espíritos, item 9. Zalmino Zimmermann faz essa citação na página 26. Mais para frente, a parte muito interessante da palestra de hoje, nós vamos falar então da matéria perispírito. O perispírito, ele tem funções e não somente funções, ele tem também propriedades. Ele possui 17 propriedades, mas nós não vamos conseguir falar delas ou nem todas hoje. Hoje nós vamos falar das funções em que o perispírito se encontra. É que é muito importante nós trabalharmos as funções, porque quando você inicia o seu estudo dentro da doutrina espírita, nós somos convidados a ler livros como, por exemplo, Eletromagnetismo, Mundos, falando sobre outros planetas, a exemplo, A Caminho da Luz, que é um livro maravilhoso e recomendo a todos, até para entender este momento transitório em que a Terra se encontra, que é do espírito Emmanuel, descrito por Chico Xavier. Outro maravilhoso, Brasil, Pátria do Evangelho, também descrito com Chico Xavier. O perispírito, temos também Urânia, temos também Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, Exilados da Capela. Então são livros assim maravilhosos para nós estarmos lendo, para cada vez mais compreendermos esse eletromagnetismo, entendermos assim que o pensamento é criador onipotente. Tudo que você pensa, você plasma, mas com que possibilidades? De onde que vem essa energia? De onde que vem essa premissa? Como é que existe o livre-arbítrio dentro de todas essas, o nosso pensamento? Como que nós, por exemplo, vamos ser expurgados? Não seria acabar com o nosso livre-arbítrio? Não, porque nós estamos dentro dos impositivos da lei divina, estamos nele a lei do progresso e a lei da solidariedade. Bom, vamos nos ater então às funções do perispírito.
Nós temos, portanto, a instrumental, a organizadora, a individualizadora e a sustentadora. Então, nós temos 4 funções do perispírito. E essas funções, elas nos explicam muito nesse veículo espiritual que possuímos. Vários casos nós temos de espíritos que apareceram em vários lugares ao mesmo tempo. Nós temos o caso de Santo Antônio, nós temos o caso de Eurípides Barçanufo, nós temos o caso, por exemplo, de Jesus Cristo. Então, como que ele estava em um lugar, depois em outro. Nós temos várias histórias, também nos livros de Chico Xavier, que nos explicam este desdobramento. Mas não só o desdobramento, como, por exemplo, a nossa biologia básica. Como é possível eu ter olhos verdes? Como é possível eu ter a pele cor branca? Como é possível, por exemplo, a minha filha ter olhos puxados e agora ser muito próxima do japonesa? Mas será que isso é tão simples, essa biologia? Será que não existe nada espiritual? Então, a nossa forma, ela é esmo? Não, nós vamos responder. As nossas mediunidades, este 6º sentido, e já estamos falando de um 7º sentido. Muitos estudos, inclusive de Haroldo Dutra Dias, nos diz de um 7º sentido, que vai ser uma brevidade muito grande. Em breve nós vamos ter notícias de espíritos que já vão vir com esse 7º sentido. Mas de onde tudo isso é possível? Porque são perispíritos trabalhados. E para que nós possamos entrar nessa seara, que é uma seara interessantíssima, nós temos a instrumental, que é a primeira função do perispírito. Instrumental. Ela é um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Então, ela é um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Ou seja, o nosso psique é tão complexo que nós já temos as possibilidades de ter estudos maravilhosos nesse campo, que já vieram desde 1750 para frente, que trata-se, por exemplo, do trabalho da mente sobre o corpo orgânico do indivíduo. Quantas pessoas já assistiram, por exemplo, o livro O Segredo e já leram o livro O Segredo e também já assistiram os documentários do tema O Segredo, e que no final das contas é o nosso puro e básico pensamento. É uma mudança, é uma virada de chave em nosso pensamento e nós podemos conquistar o mundo. Isso é verdade, isso é um fato, mas isso é muito mais psicológico, biológico e espiritual do que a gente imagina. Isso não tem nada de místico, isso realmente tem a resposta é a manipulação das energias em que nós temos dispostas em nosso perispírito, a fim de que elas se liguem à nossa sintonia maior, que é os nossos objetivos. Assim, então, está a nossa psicologia, as nossas percepções, as nossas sensações. Então, essas sensações fisiológicas, o corpo material passa para o meu perispírito e que nós temos uma leitura do espírito através disso. A interação do espírito entre o mundo espiritual e físico e no mesmo plano de vida. Ou seja, Gabriela, e quando eu tô encarnado e durante o sono eu acordo, por exemplo, eu tive um sonho em que eu levei um tiro no peito e eu acordei com aquela dor no peito. Meu Deus, como que isso é possível? É a mente. Provavelmente seu perispírito estava em conflito, o teu espírito estava em conflito no momento noturno, ou estava se lembrando de uma existência pretérita, anterior à sua, e aquele sentido, aquela percepção, ela ocorreu de fato. As grandes chances de você estar mais em um conflito do que propriamente uma lembrança, tá? E isso tudo, essas sensações, quantas pessoas, por exemplo, acordam de noite com cheiro, meu Deus, meu quarto está cheirando, e eu estava sonhando que eu estava num pântano. De fato, tudo isso são sensações e percepções que o teu perispírito passa para o material, que também passa para o teu espírito, que faz essa leitura do meio.
No plano de vida, o que isso quer dizer? Abraço, ok, nós estamos sentindo a matéria, mas vamos passar um passo disso. Quando nós, por exemplo, vamos a um shopping, os médiuns que têm essa mediunidade mais interativa com o mundo espiritual vão entender isso. Vão no shopping e se sentem extremamente desgastados, cansados. Onde que está essa sensação, esse plano de vida? Essa leitura do ambiente, essa psicosfera pesada, onde, por exemplo, há muitas pessoas e que isso está explicado no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. Quanto mais pessoas, quanto mais encarnados, mais desencarnados, por exemplo, nas grandes cidades, mais pesada é a psicosfera daquele local. Porque há muita convulsão de pensamento de desencarnados, de encarnados, muita dor, muita prova, muita expiação, e exatamente o momento conflitivo que nós nos encontramos em relação ao plano superior e esse momento de transição. A exemplificar o Covid, quanta dor o Covid nos trouxe, mas trouxe também progresso. Um deles é esse que nós estamos conversando. Há quanto tempo atrás nós pensamos, por exemplo, que seria possível eu estar na casa de vocês sem estar na casa de vocês? Sem ninguém aqui estar se teletransportando, se eletromagnetizando ou se desdobrando? Não, nós estamos falando por um celular, nós estamos falando por um bolso, por algo que nós carregamos no bolso e que nós temos essas possibilidades. Todas essas frequências, todo esse eletromagnetismo, isso há a resposta no fluido cósmico universal, que é por si a matéria base do nosso perispírito. Bom, mais para frente nós temos a função individualizadora, que é o nosso CPF, que é o nosso RG. O que isso quer dizer? Gabriela, mas se o fluido cósmico universal é o mesmo para todos que habitam a Terra? Perfeitamente. Gabriela, mas se, por exemplo, um pai, uma mãe que tem mais de um filho, tem filhos gêmeos, como que se funciona o perispírito? Bom, vamos lá, meus irmãos. O perispírito nosso, ele carrega conosco todo o nosso momento transitório, todas as nossas vidas passadas. Nós somos espíritos milenares e dentro do nosso perispírito, portanto, está contido todas essas possibilidades e principalmente todo o nosso passado reencarnatório e também as zonas umbralinas que nós venhamos a habitar em vidas pretéritas, certo? Todas as nossas dores, todos os nossos ganhos morais e permanentes, eles se encontram no nosso perispírito. E essa função individualizadora, esse RG, esse CPF, a exemplificar, portanto, nós temos o caso das obsessões. Como é que o obsessor encontra a Gabriela e não encontra o João? Ou seja, numa vida passada, a Gabriela foi João e, infelizmente, matou alguém, por exemplo. E esse alguém se tornou meu obsessor nessa existência. Mas, meu Deus, eu não sou mais o João, hoje eu sou a Gabriela. Como é que esse espírito ele me encontrou? Porque no meu perispírito está cravado todo esse meu histórico. E esse meu histórico de vidas anteriores é esta função individualizadora. Desta forma, todo espírito vai me encontrar. Meus pais de uma vida anterior, o meu obsessor, através da sintonia, porque eu sou única, eu sou individualizada. Não existe outra Gabriela em nenhum lugar do globo, em nenhum mundo além da Terra, certo? Em nenhuma outra galáxia. A alma é única e diferenciada. E o perispírito, como seu envoltório perene, mostra-a, refletindo-a, assegurando-a esta identidade única e exclusiva. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas uma característica periférica, refere sim à tua e total própria história, as suas particularidades, as características evolutivas. Isso é um ponto muito importante. Características evolutivas, novamente retornando ao passo anterior que falávamos, quanto mais desenvolvido, quanto mais trabalhado, quanto mais tocado ao bem, tocada à caridade,
tocado ao amor ao próximo, mais sutil é o perispírito, e isso está na função individualizadora do ser. Mais para frente, nós temos a função organizadora. Essa função ela é maravilhosa. A função organizadora é uma das que mais me chamou a atenção quando eu iniciei o estudo sobre o perispírito. Porque hoje, se nós formos analisar, essa função organizadora, ela é a função mais estudada no campo médico material da Terra. Então vamos lá. A função organizadora é a nossa reencarnação. Ponto. Ela é a roda motriz da genética corporal, para que nós possamos então ter o rosto que nós temos. É claro que nós obedecemos a lei da genética material, mas essa genética corporal, essa roda motriz, ela obedece ao nosso perispírito e uma função organizadora que se dá. E essa função organizadora do perispírito, ela aparece especialmente e notável, incrivelmente, no processo de reencarnação. E principalmente, não estamos falando só, meus irmãos, das nossas características físicas, mas das nossas características biológicas. Todos os seres humanos são iguais na montagem, na organização. Nós temos 2 olhos. Claro, meus irmãos, retirando a fase das deficiências, que nós sabemos que são provas e expiações particulares. Mas vamos nos ater ao básico. Qual que é o básico do ser humano da Terra? 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, uma boca, 2 mãos, 2 pés, 2 pernas e os 33 dentes, 38 dentes, o cabelo, a quantidade de pelos, a quantidade de órgãos, nós sermos bípedes, não quadrúpedes. Então, essa função organizadora, esse ritmo morfogenético, desde o momento da concepção, tá? Desde o momento da concepção, que é lindo, onde ocorre a fecundação. Depois da fecundação, nós temos a mórula, a blástula, toda aquela formação morfogenética celular. Quem organiza isso é o teu perispírito. Ou nós acreditamos que isso era a esmo? Isso é o estudo médico que eu falei já no início da função organizadora. Ela é relativa à montagem dos sistemas biológicos. Olha que interessante. As nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos, eles obedecem uma função organizadora. E essa formação leva ao novo corpo físico. E esse novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Show! O que ele nos justifica? Que as nossas deficiências, sejam elas dos nossos órgãos, seja ela física, seja ela química, seja ela hormonal, tudo isso já está no nosso perispírito. Tudo isso já está no nosso perispírito, por se tratar desse modelo por excelência que marca o corpo espiritual, tá? Então, o perispírito nosso, ele é a roda motriz da nossa genética, da nossa formação, da nossa organização. Somos o que somos, como diz Paulo de Tarso. Além disso, nós temos então toda essa necessidade corporal justamente através de trabalhar o nosso perispírito. O perispírito é ainda um corpo organizado, que representando o molde fundamental da existência para o homem, subside além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. O perispírito organizado representa um molde fundamental da existência para o homem, e é ele que subside, ou seja, que sobrevive após o sepulcro, sobrevive, existe vida após vida, mas o corpo material se foi, mas o corpo perispiritual se ainda constitui presente, firme, forte, altivo. Entretanto, diante de todas essas nossas necessidades psíquicas e nossos erros reencarnados, é onde nós vamos habitar. O que isso quer dizer? Por isso que muitos espíritos, se nós formos pegar, por exemplo, a Gênese, há lá o caso dos espíritos reencarnados que no momento do desencarne são imediatamente auxiliados. E nós vemos a trajetória desses espíritos, há vários casos em que Allan Kardec cita, que
Esses espíritos são espíritos reencarnados que praticaram o bem, praticaram o amor e se esforçaram o máximo que puderam em sua existência, para que possam ter êxito e progresso espiritual. Então, dessa forma, o perispírito estava mais elevado, o que permitiu imediatamente o seu auxílio. Muitos de nós, ao desencarnar, rapidamente são atraídos às zonas umbralinas, a exemplificar o livro Nosso Lar, André Luiz, que vai para essas zonas umbralinas. Meu Deus, mas o que ele fez em vida? A psique desorganizada, os abusos de bebida, cigarro, entre outras transgressões que André Luiz teve, o levou a essas zonas umbralinas por 7 anos. Agora nós vamos entrar na parte dos estudos. Nós temos uma médica cientista que se chama Sheila Ostrandarder e Lian Schroeder, que nos últimos anos são cientistas nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizatório invisível e inerente aos seres vivos, com base nas investigações, tomando de um glóbulo de protoplasma que deveria crescer no braço de um animal fetal, colocaram este mesmo glóbulo de protoplasma na perna. Daí nasceu uma perna e não um braço, o que supõe mais uma vez que nós temos um corpo organizador. Resumindo, hoje um dos maiores estudos básicos dos cientistas médicos, especialmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, é o seguinte questionamento: como é que um filete de DNA e RNA, que é responsável pela constituição dos meus olhos, que é um órgão complexo, se eu retirar esse glóbulo de protoplasma, este filete de RNA e DNA, e colocar no pé, como é que não sai um olho? Como é que sai um pé? Quem é que organiza isso? Se o RNA do olho deveria estar no olho e está no pé, por exemplo, o que eles fizeram então? Dentro de um animal fetal que se encontrava no útero, retiraram este material genético do braço, colocaram numa perna e mesmo assim nasceu uma perna. Quem é essa matriz organizadora? Gente, é o perispírito. O perispírito é muito mais científico, é muito mais biológico, é complexo. É ele que nos dá essa complexidade tão perfeita que é a nossa genética. Como é que eu sou uma célula invisível e hoje eu sou uma baita de uma adulta? Como que isso é possível? Quem que organiza isso? O perispírito. Isso iniciou em 1942 com Rupert Sheldrake, um biólogo, bioquímico, psicológico da Universidade de Cambridge, da Royal Society, que nos diz o seguinte, que o papel do DNA na estrutura dos organismos é muito mais modestas do que nós imaginamos. Ou seja, outro cientista, em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, já entendeu que nós temos uma matriz organizadora. E essa matriz organizadora, ela é espiritual, científica, a ponto que nós, matéria e rasa inteligência, não conseguimos compreender. E que isso se dá ao perispírito. E que nós, espíritas, pouco a estudamos. E sendo ela a raiz da cura do ser, sendo ela a raiz da cura da depressão, sendo ela a raiz da cura dos cânceres. Claro, se não for prova, essa pessoa vem desencarnar. Mas é lá que está a problemática. É lá que está a resolução dos nossos problemas. É lá que se encontra toda a nossa biologia, toda a nossa história, toda a nossa necessidade. Mais para frente, conforme Haroldo Dutra Dias nos diz, o que eu penso, eu plasmo. Essa função de plasmar é atribuída ao espírito, é atribuída acima de tudo ao perispírito. Dentro desta função organizadora, que seu sinônimo pode ser chamada de plasmadora, pode ser chamada de modeladora,
esta função ela terá atrelada à nossa evolução espiritual. Veja que lindo, que complexo. Quanto menor a evolução e maior a hereditariedade, quanto menor a evolução, ou seja, quanto menor o progresso moral daquele espírito, maior a hereditariedade. Quanto maior a evolução moral do espírito, há a interferência cromossômica para formar o corpo, mas que melhor servirá a sua missão. Vamos lá. Jesus Cristo. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Existe hoje na internet uma discussão muito grande de como seria a face augusta de Jesus Cristo, mesmo isso estando descrito em várias cartas, as cartas perdidas de Mateus, as cartas de Paulo, de Pedro, a Bíblia descrevendo como era a face augusta de Jesus Cristo, ainda assim se dá essa discussão. Mas espera aí, onde Jesus nasceu, as características da época, as características humanas daquela época, vejam só, não permitiria Jesus Cristo ter essa face augusta, ser claro, dos olhos claros, do cabelo, do tom castanho claro, enfim, não é possível. A face de Jesus é completamente outra, então provavelmente Jesus teria outra cor, por exemplo. Acredito que isso é uma retórica política, não vamos entrar nesse fato, mas aqui está a explicação do fato. Quanto maior a evolução do ser, a interferência cromossômica para formar o corpo, ela é atendida para a sua missão. Jesus precisava ser lembrado, o rosto de Jesus tinha que ficar para a história. As faces augustas de Jesus tinham que ser descritas nos Sagradas Escrituras para servir melhor a sua missão. A capacidade que temos de curar ou de adoecer o nosso corpo, de acordo com os nossos pensamentos, da mesma forma que quando sofremos um forte trauma durante o nosso presente reencarnação, na seguinte conseguimos sentir tais reflexos, como exemplo, as mortes violentas e o suicídio. A capacidade que temos de curar ou adoecer, portanto, o nosso corpo, então se dá justamente nessa capacidade organizadora. E para nós encerrarmos, portanto, nós temos a função sustentadora do corpo, que é outro aspecto importantíssimo e que se relaciona com a própria rigidez, que é o nosso estado de saúde. O nosso estado de saúde, a nossa rigidez, também é uma função particular do perispírito, sendo essa a função sustentadora do corpo. Bom, vamos lá. Essa sustentação, essa rigidez física, ela é mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que de sua vez é sustentada pelo perispírito. Evidencia isso o resultado, por exemplo, do fato das deficiências imunológicas, segundo bem se consta hoje, está estreitamente ligada a fatores que dizem principalmente ao equilíbrio emocional. Ou seja, vamos lá. Se eu penso que eu estou doente, eu vou ficar doente. E essa doença, não só a depressão, vamos pensar em várias outras doenças, certo? Nós, tirando o fato das provas e expiações, quando nós adoecemos o nosso campo emocional, a ponto de nós desencarnarmos, nós temos a particularidade e as projeções de nos tornarmos, por exemplo, um ovoide. Em vários livros, como por exemplo Evolução em Dois Mundos, nós temos o fato dos ovoides. No livro Libertação, nós temos uma obsessão severa do espírito Margarida, que está reencarnado, que ela se encontra sobre o jugo de 60 verdugos, entre eles 7 a 8 ovoides em seu corpo espalhado. A capacidade de nós retrairmos este corpo semimaterial e transmutarmos e prejudicarmos a rigidez do nosso corpo é a nossa função sustentadora. A capacidade que nós temos de adoecer o nosso campo emocional é a nossa rigidez física futuramente prejudicada. Por exemplo, nós bem sabemos que muitas pessoas que estão em profunda depressão sequer saem da cama, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer e rapidamente o corpo físico
encontra-se debilitado. As pessoas que se prejudicam através da alimentação excessiva, ou pior, ceifando-se da alimentação, mesmo tendo condições de manter o corpo orgânico em perfeitas condições, então elas acabam denegrindo a sua função sustentadora do seu corpo perispíritico, ou corpo astral, ou corpo perispiritual. Bom, meus amigos, agora nós entraríamos na seara das propriedades do perispírito, onde são no total 17, sendo elas a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, a penetrabilidade, a visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora e, por fim, odor e temperatura. Essas são as nossas propriedades do perispírito. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Nós já estamos com 56 minutos de palestra e nesse momento eu vou encerrar. Essa palestra ela tem um cunho um pouco mais científico, com o objetivo de nós aprimorarmos o nosso campo moral, a fim de que nós tenhamos uma vida melhor, mais leve. Nós espíritas que atendemos as pessoas que necessitam de passe, de desobsessão, de fluidoterapia. Nós vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade, mas que a gênese e a introdução começam aqui. E também para explicar muitos fatos, por exemplo, vários tipos de mediunidade, será na próxima oportunidade, dentro dessa palestra Propriedades do Perispírito. Meus queridos irmãos, eu espero que esse sábado seja muito iluminado, que todos tenham um momento de família, momento de comunhão, momento evangélico, momento de alegria, momento de evolução. E que seja um final de semana abençoado a todos que assistiram, que os seus parentes sejam abençoados, seus amigos, as pessoas que estão em torno de vocês, e que os seus mentores estejam contigo na data de hoje. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo e com a certeza de que dias melhores estão por vir, mas que o bem exige trabalho. Então vamos começar trabalhando sempre a nossa mente e o nosso coração na boa vontade em amar o próximo. Forte beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, bom final de semana.